Caras e caros congressistas, a todos e a cada um de vós, quero-vos dirigir uma saudação fraterna. Permita-me também que dirija, em particular, uma saudação amiga ao Sr. Presidente da Mesa, João Bosco Castro, e ao Sr. Presidente da Associação, meu querido amigo Albino Almeida, e nas vossas pessoas cumprimento todos os órgãos da Associação, quer aqueles que cessaram funções, quer aqueles que tiveram o privilégio de hoje verem as mesmas renovadas ou verem, digamos, eleitos para os cargos que foram propostos. Permitam-me também que faça uma saudação, digamos, amiga, calorosa, ao meu querido amigo Vítor Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, e que é sempre um gosto encontrar-me com ele. Saudação amiga que aqui deixo também ao Sr. Presidente da ANAF, com o qual temos tido reuniões de trabalho profícuas e é sempre também um gosto reencontrá-lo, assim como ao Sr. Diretor-Geral das Autarquias Locais, que aqui está, e muito bem, num local próprio, onde se discute autarquias e onde se discute poder local. E uma saudação de reconhecimento ao Sr. Reitor e reconhecimento pelo trabalho que se realiza nesta casa dia após dia, ano após ano, e que é reconhecido por todos e que é reconhecido pelo Governo. Para mim é uma honra aqui estar a encerrar este congresso e não é a primeira vez que o faço. Estive convosco desde Mafra, da reunião de Mafra. E é com gosto, porque é com gosto e com muito ânimo que vivo as coisas do poder local. A minha grande dificuldade foi mesmo na construção do tema que poderia vir aqui hoje tratar, sendo eu membro de um governo que, estando em exercício de funções, estamos num fim que devia de ser na próxima semana e que foi adiado para um próximo mês, que tem um programa que já não é execuível, mas que estamos também, digamos, a viver um momento em que temos um partido com maioria absoluta e cujo programa de governo deve de ser observado. Por outro lado, tive a ocasião de ler as declarações do Sr. Presidente da ANAM, em que punha o foco deste Congresso naquilo que é a governação multinível e aquilo que é, digamos, o papel do poder local nessa governação. E também tive a ocasião de ver que um dos temas cuja parte final de tive a oportunidade de assistir era isso mesmo, a regionalização e o poder local, e o poder local na governação multinível. Daí que rapidamente me decidi para, em vez de falar de fundos comunitários, em vez de falar de execução de fundos comunitários, falar essencialmente naquilo que muitos de nós falamos e ansiamos, que é a regionalização, e muito daquilo que, para lá chegar, dependemos desta governação multinível. E no debate que tive ainda a oportunidade de assistir, concordo com muito daquilo que aqui se disse. Efetivamente, o programa eleitoral do Partido Socialista diz de forma inequívoca que quer concretizar o processo de regionalização com um referendo em 2024. Não tem meias palavras, disse-o de forma clara e, aliás, o Primeiro-Ministro disse, e a primeira vez que o ouvia dizê-lo foi mesmo, digamos, no Congresso da Associação Nacional de Municípios. E o programa do Partido Socialista, que foi a referendo e teve maioria absoluta, diz também de forma clara que pretende reforçar as CCDRs com os serviços descentralizados de natureza regional. Ou seja, passar para as CCDRs, dando-lhe corpo, dando-lhe músculo, dando-lhe massa crítica, serviços regionais, como os serviços da educação, da saúde, da cultura, da conservação da natureza e florestas, do turismo e da formação profissional. São grandes desafios. São grandes desafios que antecederão esse processo, que é o processo da regionalização. Mas a principal mensagem que eu vos queria aqui deixar e de alguma forma refletir convosco, exigindo de alguma forma também, digamos,
grande critério e grande exigência nessa discussão é que, se não conseguirmos fazer uma descentralização como deve ser, dificilmente alguma vez conseguiremos fazer uma regionalização. E por isso, não tendo uma coisa a ver com a outra, na prática tudo tem a ver uma coisa com a outra. E é fundamental que os autarcas consigam assumir o processo de descentralização com todo o vigor, como dizem os espanhóis, com todas as ganas. Porque, efetivamente, eu e todos nós conhecemos muitos autarcas que são defensores acérrimos da regionalização, mas que demoram em aceitar novas competências, acomodando-se naquelas que já as têm e não as desenvolvendo, digamos, em prol da população e em prol do território. Deixei as funções de Secretário de Estado das Autarquias Locais há 2 anos atrás. E por isso, digamos que a minha cabeça tem-se centrado nestes últimos 2 anos nos fundos comunitários. Mas esta semana, no público de segunda-feira, vi dados que me deixaram muito preocupado como português, como membro do governo e essencialmente preocupado como municipalista que sempre fui e sempre continuarei a ser. E dizia ao público que é um órgão de informação, digamos, referenciado e credível. E dizia que de um universo de municípios que podem, digamos, exercer as competências da saúde, só 28% dos mesmos a aceitaram, ou seja, 58 municípios. E se calhar mais grave do que isso, na minha ótica, do universo de municípios que podem e devem aceitar as competências da educação, só 116 municípios, que corresponde a 42% dos municípios, exercem essas competências ao dia de hoje. E lembro-vos que a lei da descentralização de competências data de 2018, a Lei 50 de 2018, ou seja, já tem, digamos assim, 4 anos. E quando nós falamos destas duas competências, que é vulgar-se dizer que são as competências mais pesadas, e quando se fala em mais pesadas é porque envolvem mais meios financeiros, não é o trabalho que está aqui em causa, é os meios financeiros em si e a transferência dos mesmos, mas aquilo que efetivamente está em causa nestas duas áreas de descentralização de competências é a manutenção e conservação do edificado, bem como dos equipamentos e sua gestão, e ainda a contratação de assistentes operacionais. Ora, estas competências são exercidas pelos municípios ao nível da educação desde o século passado, naquilo que se refere ao primeiro ciclo e naquilo que se refere ao primeiro, segundo e terceiro ciclo, num terço dos municípios de Portugal. Ou seja, não estamos a falar do desconhecido, estamos a falar em algo que se conhece. E, passando da educação para a saúde, estamos a falar rigorosamente do mesmo. Ou seja, aquilo que se pede ou aquilo que se transfere para os municípios é aquilo que está próximo dos municípios, que é o edifício, é o edificado, é a sua conservação. E são, digamos, aqueles que cuidam desse mesmo edifício. É algo que os municípios têm experiência. E tendo experiência, não, digamos, percebo muito bem esta relutância ou esta dificuldade em exercer estas novas competências em benefício das nossas populações e em benefício do nosso território. É bom, e neste mesmo edição do Público de 14/2, tínhamos uma entrevista à nova Presidente da Associação Nacional de Municípios, minha querida amiga Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara de Matosinhos. E a mesma dizia duas coisas que são
acertadas, mas que importa refletirmos sobre as mesmas e estamos na sede própria para refletir sobre as mesmas. Dizia ela: esperemos que haja abertura do Governo para corrigir situações mal calculadas. E por isso fala-se, digamos, quanto à transferência de verbas de um lado para o outro, do poder central para o poder local. E também dizia a Luísa Salgueiro que falta muita informação relevante para que os autarcas aceitem essas mesmas competências. E eu não quero contradizer porque acho que é verdade. Agora, aquilo que eu vos quero dizer é que vivemos em democracia e existem mecanismos para cada um de nós exigir isto mesmo. Ou seja, para cada um de nós exigir a informação devida e para cada um de nós exigimos o pacote financeiro devido pelas competências que são recebidas. Falei-vos ainda há pouco na Lei 50 de 2018. E a Lei 50 de 2018, no artigo 6, e é a Lei da Assembleia da República, a Lei Quadro da Descentralização, no artigo 6, número 1, garante o acesso à informação de tudo aquilo que seja necessário dentro das competências que são transferidas da administração local para a administração da administração central para a administração local. Ou seja, o instrumento para que essa informação passe, ele está consagrado na lei e aquilo que é necessário é exigir o cumprimento da lei. E lembro-vos todos que neste mesmo artigo, no número 3, está prevista e existe uma comissão de acompanhamento no âmbito da Assembleia da República. E essa comissão de acompanhamento, para além de ser composta por todos os membros do Governo que têm competências descentralizadas, também é, digamos, composta por elementos da ANAFRE e por elementos da Associação Nacional de Municípios. Ou seja, este e aqui é o local próprio para se exigir e para se esclarecer aquilo que houver para esclarecer. E, por isso, é importante que os autarcas exerçam, digamos, as faculdades que a lei lhes confere. E digo mais em sentido de alerta, naquilo que é a educação, que é, na realidade, a competência mais pesada e mais complexa, é bom que nós nos lembremos que o Decreto-Lei 21 de 2018, que é aquele que transfere competências para as autarquias, no artigo 65, prevê a criação de uma Comissão Técnica de Desenvolvimento. E essa Comissão Técnica de Desenvolvimento tem por missão propor novas fórmulas de financiamento da despesa nas competências que são transferidas, nomeadamente em 4 setores. Nova forma de financiamento das competências da conservação dos edifícios escolares, porque efetivamente aquilo que está consagrado na lei não é justo, porque é uma verba fixa por cada escola, independentemente das características da escola, e daí a necessidade de criar uma nova regra, e ela está prevista. Também, digamos, criar uma nova regra para o financiamento de equipamentos cuja regra não existe e também regras para o transporte escolar, cuja legislação é do século passado, e a criação de um novo rácio para a atribuição de assistentes operacionais a cada uma das escolas. Esta comissão existe por obrigação legal, por obrigação do artigo 68, número 3, só estou a citá-los para que não pensem que estou a falar de cor, está consagrado na lei. Esta comissão tinha 1 ano para apresentar propostas de portaria ao Governo. E eu pergunto a cada um de vocês e pergunto-me a mim próprio onde é que essas propostas estão. Não estão. E pergunto a cada um de vocês e pergunto a mim próprio quem é que as tem exigido. E ninguém as tem exigido. E isto é importante, quando vivemos em democracia, que nós nos questionemos a nós próprios e questionemos os outros e que sejamos criteriosos e que saibamos exercer os direitos que nos são conferidos no sentido de podermos servir melhor a nossa gente e a nossa terra. Efetivamente, nós, ao dia de hoje,
em 2022, 4 anos após a Lei Quadro da Descentralização de Competências, nós, em vez de estarmos a discutir novas competências, porque este deve ser um processo contínuo, nós continuamos a discutir as competências de 2018. E todos nós temos culpas disso. Todos nós, poder central, poder regional e poder local. E que temos todos nós fazer um esforço para sermos mais exigentes, para, digamos, sermos mais escrutinados nestas situações, de forma a podermos evoluir e com essa evolução chegarmos a um Estado mais funcional e a uma verdadeira democracia participativa como caminho para a regionalização. Um último apontamento, que tem a ver à mesma com descentralização, mas já um apontamento que não posso deixar de fazê-lo aqui, não porque esteja aqui o Sr. Presidente da ANAF, que não esperava encontrar, mas que não posso deixar de fazer porque tem a ver com as competências transferidas para as juntas de freguesia e a importância das assembleias municipais nestas mesmas transferências. Eu não preciso de lembrar, e por isso só quero sublinhar que passa pelas assembleias municipais a reserva de competências pedidas pelas câmaras municipais para que não se transfira para as juntas de freguesia. E certamente que cada caso é um caso e em cada município há de haver competências que, sendo transferidas para as juntas de freguesia, têm toda a justificação, elas ainda se manterem por isto ou por aquilo no âmbito da Câmara Municipal. Mas essa aferição é feita pela Assembleia Municipal e a Assembleia Municipal tem a obrigação e tem esse dever de escrutínio. E as juntas de freguesia precisam que as Assembleias Municipais façam esse escrutínio de forma justa, de forma, digamos, equitativa. E, por outro lado, há algo que não nos podemos esquecer e que sei que nem sempre tem existido. É que a lei diz que a transferência de competências para as juntas de freguesia tem um caráter universal nessa mesma transferência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Câmara Municipal não pode transferir para uma junta de freguesia esta competência e negar-se a transferir a mesma competência para a outra freguesia que está ao lado. Para isso, tem que o justificar e tem que a Assembleia Municipal aferir se essa justificação está correta, de forma a que tenhamos um processo verdadeiramente democrático e de forma a que todos possam ser tratados por igual, independentemente da Junta de Freguesia ser da mesma ou de cor diferente da Câmara Municipal. Aquilo que está aqui em causa é o serviço à população, é o serviço ao território. E a lei deu-nos meios para servirmos a população e servirmos o território. Cabe-nos a cada um de nós, cidadãos, a cada um de nós, autarcas, a cada um de nós, governantes, exigir que isto se faça de forma a que o nosso país também se faça melhor e melhor se concretize. Minhas caras amigas, meus caros amigos, caros congressistas, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, é um gosto vir à Covilhã, é um gosto falar de coisas que nós gostamos e eu gosto muito, muito do poder local. A todos vós, os meus parabéns pelo trabalho que a Associação tem feito e não tem sido fácil, conheci e conheço as dificuldades e votos de um caminho, num caminho que tem pedras, mas que por entre as pedras existe sempre um caminho. Obrigado pela vossa atenção, obrigado pelo vosso acolhimento.